boa tarde! Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem lasanha, só que com um gostinho especial de truta defumada. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada, super fácil de fazer. Hoje você encontra a truta, que é um peixe bem da região serrana do Rio de Janeiro, de uma maneira assim que agrega valores. E esse defumado é justamente um valor excepcional, dá um gostinho todo especial. A truta é um parente assim do salmão. Então ela tem uma textura bem interessante, ela é mais sequinha, tem bastante espinha, então é legal você comprar ou já o filezinho ou a defumada, que facilita a sua vida. Então vamos fazer essa delícia? Para fazer a truta, nós vamos só refogar com salsinha, cebolinha, um toque de curry, que é aquela especiaria que a gente encontra também com facilidade nos supermercados, que são várias especiarias juntas. Na verdade, aqui tem uns 7 tipos de temperos diferentes, por isso que dá esse sabor mais exótico à comida. Se você não experimentou, pode experimentar que você vai gostar. Se não tem o curry, quer dar outro toque especial, pode usar o tempero que mais gosta. Que combina muito assim com a truta, um pouquinho de salsinha, cebolinha e até coentro, também vai ficar saboroso. Então vamos ligar aqui o fogo da panela e refogar no azeite a cebola, a truta, junto com a salsinha, com o curry, tudo para dar um sabor bem especial. Então, refogando, vamos lá. Ó, dá aquela refogada boa primeiro na cebola e misturar tudo, passe de mágica. Nossa truta já está amarelinha, olha só, por causa do curry que nós usamos. E vamos reservar, esse é o recheio da nossa lasanha. Nós vamos fazer um molho branco bem especial, bem saboroso. Um molho branco tradicional, que aliás eu já ensinei a fazer diversas vezes. A base é manteiga, você coloca um pouquinho de azeite e para dourar a cebola e dar uma refogada na farinha de trigo. Então aqui, ó, um pouquinho de azeite e aí nós derretemos a manteiga e eu já coloco a cebola também para dourar. Assim que a cebola estiver douradinha, nós vamos dar uma refogada na farinha de trigo. Mais um passe de mágica só para dar essa dourada, que eu gosto de deixar a cebola assim transparente. Bom, misturei a farinha de trigo junto à cebola, né, com a manteiga e fica assim, ó, parece, né, que tá tudo empelotado. E eu gosto de fazer sempre com um fouet, esse batedor, porque facilita depois de dissolver a farinha de trigo. O leite aos pouquinhos. Nós vamos misturando e dissolvendo essa farinha de trigo. O ideal, ó, é que você vá adicionando leite e vá misturando aos pouquinhos com o batedor, porque não vai empelotar. É um pequeno segredinho do molho branco, é justamente você fazer isso daqui. E se você tiver um batedor, vai facilitar muito, muito a sua vida. Às vezes eu escuto, né, as pessoas reclamarem: ah, eu não consigo fazer molho branco porque sempre empelota. E na verdade, esse que é o pulinho do gato do molho branco. Assim que você começar a diluir a farinha, você usar um batedor e ir mexendo enquanto você está adicionando o leite. Mais um passe de mágica, porque nós vamos esperar engrossar um pouquinho. Eu vou adicionar também um pouquinho nesse molho um queijo parmesão, a metade aqui do que eu tenho, porque vai ficar saboroso e também vai dar assim um toque especial. Ele fica um molho branco um pouco mais líquido, porque como nós vamos usar massa de lasanha, daquelas que vão ao forno direto, então você precisa de um molho um pouquinho mais líquido para que asse a massa. Aqui na truta eu vou misturar o brócolis, que nós já deixamos cozido al dente, e também um pouquinho de alcaparra. A alcaparra, ela dá assim um toque bem especial à truta. Combina muito alcaparra, amêndoas, as frutas secas, nozes, castanhas, elas ficam bem saborosas. Então agora nós vamos fazer o quê? A montagem da nossa lasanha. Muito fácil também. Você pega um refratário que
você goste mais, né, para fazer a montagem. Aqui eu vou usar um simples, e você pode usar no tabuleiro, o que você tiver em casa, não tem problema nenhum. E aqui eu vou usar essa massa que eu falei, que ela vai direto ao forno. Então, ela é bem fininha, mas ela é durinha. Hoje em dia não se usa mais, né, aquela massa que você cozinha, lasanha, depois ela fica muito molenga. Na verdade, para ficar gostoso, a massa deve ficar al dente, para que você descubra a textura. É muito legal. Então, primeiro, sempre, como você vai usar essa massa, coloque o molho. A gente coloca embaixo, tá vendo como é que o molho branco tá um pouquinho mais líquido? Porque ele vai assar justamente nesse molho. Então a gente coloca aqui a massa e mais molho por cima. Justamente, ó, para ela assar bem direitinho. Então nós vamos intercalar dessa forma: molho, massa e o nosso recheio. Deixa eu botar a panela um pouquinho para cá. O nosso recheio de truta defumada, que está cheiroso demais. Novamente, molho e depois massa e intercalando. Vamos pedir um passe de mágica para ganharmos tempo. Por último, você deixa a truta defumada, né, o recheio, um pouco de molho branco por cima. E para incrementar, nós vamos terminar com o queijo parmesão, para dar aquela gratinada. Essa massa demora aproximadamente uns 20, 25 minutos no forno, 180 graus. E aí você, ó, coloca o queijinho parmesão por cima, aquele queijo que a gente dividiu entre o molho branco, e agora coloca por cima. E reserve mais um pouquinho, para quem quiser turbinar ainda mais no prato, tem essa facilidade. E pronto, o resultado vai sair daqui a pouquinho no terceiro bloco. Eu sei que você sempre espera para ver o resultado final da nossa receita. Faz em casa porque dá super certo. E a truta defumada dá um sabor bem interessante. Daqui a pouquinho o Atual está de volta, porque nós estamos apenas começando. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, o Direito do Trabalho, com o Dr. Alexandre Valença, que sempre traz informações necessárias para que a gente não caia em nenhuma armadilha. Principalmente, a gente tenha todas as informações necessárias para isso. Que bom tê-lo aqui novamente, doutor Alexandre, e trazendo informações. Exatamente, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, que são as fraudes em cartões de crédito e até mesmo em cheque, né? Hoje em dia acontece. E tem tido, assim, com muita facilidade. Como é que isso acontece dessa forma? Existe um ditado que a oportunidade faz o ladrão. Então, as quadrilhas elas têm visto a oportunidade de, através de mecanismos de clonagem de cartão de crédito, fraudar, faz o plástico, o cartãozinho físico, e utilizam esse cartão físico como se fosse o seu cartão. E então, eles estão cada vez mais assim audaciosos, porque até com chip, né? Isso. Então a fraude tem chegado a um ponto porque é muito lucrativo. Então, para eles vale o investimento, mas a Polícia Federal, através dos seus órgãos de investigação, tem conseguido quebrar essas quadrilhas através até mesmo de reclamações dos próprios consumidores, de denúncias, né, de fraudes maiores, que a Polícia Federal consegue quebrar esse esquema, e às vezes são esquemas que envolvem um grande número de pessoas das próprias operadoras de serviço, que fornecem os meios para que a fraude aconteça. Então é frequente demais isso. Que tem acontecido bastante, né, doutora? Muita frequência. Você tem tido assim, essas reclamações e até abertura de processos mesmo por causa dessa situação. Exatamente, porque a gente está tratando de uma relação de consumo e às vezes você está com o seu cartão em dia, você paga regularmente, de repente chega na sua próxima boleto uma compra que você não fez. Né? E o que o consumidor vai fazer? Ele vai ter que provar que não comprou? Como é que é isso? Essa é a dúvida básica do consumidor. Sim. E muitas vezes o consumidor faz contato com a empresa. Algumas empresas, em alguns momentos, até reconhecem, mostram que
aquela compra não é do seu perfil, por exemplo, você usa o cartão mais para comprar no mercado e pôr gasolina no seu carro. Sim. Você olha para as suas 12 boletas, a média é isso, uma loja de roupa ali, um restaurante aqui, mas o seu consumo é esse dentro da sua cidade. De repente começam a surgir compras em valores mais significativos em outro estado, na capital do estado, em outras cidades. Então isso já demonstra que há uma descaracterização do seu hábito de consumo. Então, algumas empresas estão assim meio que se equipando para que isso não vá adiante. Mas elas, é interessante a gente falar, elas não estão se equipando porque elas são empresas boazinhas, né? Elas estão se equipando porque o risco do negócio cabe ao empreendedor. Aquele que se dispõe a prestar um serviço, seja um cartão de crédito, seja a mercearia da esquina, o risco do negócio é do fornecedor. Né? E o Código de Defesa do Consumidor ele traz uma novidade para o ordenamento jurídico, embora o Código já conte aí com vários anos de vigência, mas que é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, você não precisa comprovar a culpa. Você não precisa entrar na justiça e provar que a empresa foi culpada por não ter tomado cuidado. Você não precisa disso. Na verdade, a responsabilidade objetiva ela joga para o fornecedor a obrigação de provar que ele agiu diligentemente e não teve culpa, ou que foi culpa exclusiva do próprio consumidor. Então isso já garante ao consumidor uma série de vantagens em eventual demanda judicial. E como que o consumidor tem que fazer no caso, se a empresa não entra em contato e aquilo vem na fatura do mês para pagar e aí você não fez a compra? É importante, o primeiro ato que o consumidor tem que fazer é impugnar aquela cobrança. Não pode aquela ideia de vou deixar para criar um problema, não resolve. Você tem que impugnar a cobrança. Você tem um serviço de atendimento ao consumidor. Automaticamente na própria boleta tem que constar esse serviço. Você vai ligar, embora às vezes seja dificultoso, tome tempo, mas é preciso fazer isso. Isso faz parte de uma das obrigações do consumidor. Ele vai impugnar especificamente, eu discordo da compra feita na loja tal, no valor tal, no dia tal. E da outra compra no dia tal, tal e tal. Aí o que a operadora tem que fazer? Ela tem que te oferecer primeiro um protocolo. E esse protocolo vai ser a forma que o consumidor tem de comprovar que ele impugnou aquilo. Que a lei estabelece que as operadoras de serviço elas têm que fornecer protocolo das reclamações. Então, uma vez firmado esse protocolo, a empresa vai ter que excluir da cobrança aquelas compras que você nega. Se ela exclui, ótimo, muitas vezes ela menciona que você pague desconsiderando aquilo, no próximo boleto ele já não vem mais, ótimo. Agora, se a empresa se recusa a excluir essa compra que você está impugnando, aí você tem que adotar as medidas de praxe quando há um problema na relação de consumo. Procurar o PROCON e formalizar uma reclamação junto ao PROCON. Isso é importante porque interrompe prazos decadenciais de prescrição e estabelece vamos dizer assim, uma legalidade na sua reclamação. Se você tem um protocolo, se você foi ao PROCON, se ainda for necessário buscar o Poder Judiciário, você já tem ali uma série de meios de prova, embora a responsabilidade seja objetiva, embora na relação de consumo, diante da hipossuficiência do consumidor, o juiz possa estabelecer uma inversão do ônus da prova, porque em regra, se você reclama de alguém, se alguém bate no seu carro, você tem que entrar na justiça e provar que ele estava errado. Na relação de consumo, o juiz pode estabelecer essa inversão do ônus da prova. A empresa que vai ter que comprovar que você comprou que efetuou aquela compra. Então, embora tenha tudo isso, é importante o consumidor criar um indício de prova, um início de prova que ele pode criar. Quer dizer, guardando suas boletas, né, comprovando qual o tipo de compra que ele realmente faz durante esse processo todo. Exatamente. A gente orienta sempre que o consumidor busque a orientação do PROCON, tente resolver administrativamente. Em algumas vezes é possível resolver e outras não. Aí ele não vai haver outra alternativa senão buscar socorro no Poder Judiciário, através de uma demanda judicial que ela vai ter basicamente dois objetivos. Um é declarar que aquela dívida é ilegítima, ou seja, que ela não deve ser paga pelo consumidor, e dois, reparar eventual dano moral relacionado àquele ato. Então vamos saber desmistificar um pouquinho isso no próximo bloco. Um breve intervalo comercial e já estaremos de volta.
O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Já está na mesa e está muito cheirosa. Essa lasanha de truta defumada dá certo. Pode fazer. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todos os ingredientes, modo de preparo. Pode deixar aquele recado que a gente adora receber. E agora dá para você até postar o seu vídeo e aparecer aqui no Atual. Quer? Então é só acessar www.atual.tv.br. Olha que delícia! Agora é só fazer em casa porque dá super certo. E o Atual não para por aqui, tem mais para você. Estamos conversando sobre fraude no cartão de crédito e até mesmo em cheques. E doutor Alexandre Valença dando as orientações necessárias para que você não caia, né, no conto do vigário, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. Bom, tem acontecido com bastante frequência essa questão das fraudes. Então, vamos assim, aos pouquinhos, dando uma orientação para o nosso consumidor, para o nosso telespectador, de como ele deve proceder em situações assim. Vamos fazer um passo a passo. Se a empresa não ligar e não falar nada, porque isso até, como né, você já disse, as empresas têm ficado boazinhas. Tem. Não, é porque senão quem vai pagar a conta são elas. O risco é dela, né? Exatamente. Se o seu cartão não ligar, né, se a sua empresa não ligar, como você deve proceder? Você deve, primeiro de tudo, ter um consumo do serviço que você está ali, é um contrato de serviços, né, que você utiliza, aquele dinheiro de plástico que se diz, mas você tem que ter cuidado. Você tem que fiscalizar. E muitas pessoas, às vezes, pequenas compras deixam para lá. Então, isso pode gerar uma característica de consumo diferente da sua real característica. Sim. Por isso a importância de você observar, receber a sua conta. Isso vale para qualquer consumo, água, luz, telefone. Você tem que analisar. Saber o quanto você gastou. Exatamente. Aonde. Até por uma questão de economia doméstica, você tem que saber o que você está gastando. Mas ali no cartão de crédito, você tem que olhar cada compra. Se eventualmente uma compra foi estranha, porque já aconteceu comigo mesmo, aconteceu de eu comprar um produto e ver um nome totalmente diferente da loja. Eu liguei para lá e perguntei, ele falou, não, é a loja estabelecida no endereço tal, porque o nome fantasia da loja era um e o nome pessoa jurídica era totalmente distinto. Né? Aí eu entendi que não, a compra era minha mesmo, eu não lembrava. É importante você guardar também aquele canhotinho, se for possível, se você for organizado, você guardar aquele canhotinho. Tem que ter aquela pastinha em casa, que ter, né? E guardar o canhoto e conferir, não, tá, isso aqui foi eu mesmo, guardando aquilo. Se você identificou uma compra que não é sua, você deve impugnar. Sim. Como a gente já falou, liga para a empresa, anota o protocolo, o nome de quem falou, data, de que dia que foi a reclamação. Se a empresa fizer a exclusão daquela cobrança, ótimo, você vai fazer o pagamento, vai correr normal. Se a empresa não faz, você tem que buscar uma solução além das vias administrativas. O PROCON resolve isso? E algumas vezes sim, mas geralmente quando a prática tem mostrado que quando você não resolve pessoalmente, no PROCON também não vai, porque existe uma tendência da empresa de fazer a manutenção daquela cobrança. Então você vai para a justiça reclamar o quê? Que aquele débito não existe, aquele débito não é seu, você não efetuou aquela compra, vai pedir ao juiz, ao Poder Judiciário, que declare que aquela dívida não é sua e que você tem que pagar só o valor X. Se eventualmente você pagou, você vou pagar para não ter problema, se for um valor possível, porque a gente vê fraudes às vezes de valores grandes. Você tem um cartão de crédito, seu consumo médio é de R$1.000, R$800, mas seu cartão de crédito é limite de 8 mil. E às vezes as fraudes fazem compras de R$8.000. Então você não tem condições de pagar. Então, para que você não fique constituído em mora, é importante que você atue. Né? O direito não socorre aquele que dorme. Então não basta você não pagar. Você tem que buscar na justiça a declaração, porque senão seu nome pode ser negativado, você pode ter seu crédito negado no mercado. Então aquela questão toda. Então é muito importante. Recebeu a boleta, verificar, né, cada cobrança, inclusive as tarifas também, elas têm que estar de forma clara, específica, tem que ser tarifas contratuais, tarifas que o contrato estabeleça. Todas essas cobranças você tem que impugnar. E em caso realmente constatado de fraude, é importante o quê? O cartão de crédito, aquele cartão de crédito você inutilizar. Isso. No caso, a empresa tem que, se for uma empresa séria, ela vai pedir para você inutilizar e vai mandar um cartão novo. Vai enviar um outro plástico, né? Porque o contrato de cartão vai ser o mesmo, mas o plástico que você utiliza, aquele sequencial vai ser modificado para que seja impedido essa fraude. Isso que é muito importante, você não continuar com aquele mesmo cartão, senão isso pode virar uma bola de neve. Vai gerar.
Agora, uma questão também que é interessante a gente falar, porque muitas vezes o consumidor pensa assim, mas eu nem tenho contrato com a empresa. Eu nem tenho um cartão de crédito. Eu nem tenho cartão de crédito, eu recebi uma cobrança. Eu sou consumidor ou não sou consumidor? E aí? Se a gente olhar pelo artigo 2º e 3º do Código, você não seria consumidor, porque não tem um contrato. Se não há um contrato, não há consumo. Aí é pior ainda. Mas o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma figura que resolve esse problema, que é o consumidor por equiparação. Toda vez que você sofre os danos decorrentes de um produto ou de um serviço, você se torna consumidor por equiparação. Então você vai ter todos os direitos como se consumidor fosse. Aí nesse caso ainda mais porque sequer contrato você tem. Essa questão do cartão de crédito chegou uma forma tão significativa, a quantidade de fraudes, que os tribunais, nosso tribunal do Estado do Rio de Janeiro chegou a editar súmulas que o simples envio do cartão sem solicitação do consumidor gera dano moral, pelo risco que o consumidor é colocado. Porque esse cartão sai da empresa e vai pelo correio. Nesse caminho de correio, as quadrilhas e os que têm intenção de praticar as fraudes utilizam essa informação. E uma postura também importante que o consumidor deve adotar é na compra pela internet ter muito cuidado com que empresa você está ali. A gente já falou aqui A gente já falou em outra oportunidade das compras via internet. E vale para o cartão esse cuidado. Ver se você está num site seguro, se ele é um site de uma empresa constituída, se a forma com que ele está pedindo, muitas vezes, vírus, cria uma tela paralela e começa a pedir informações que não são de praxe daquela empresa, então pode ser uma fraude pegando informações. Bom, se o nosso consumidor, nosso telespectador consumidor, estiver alguma pergunta para fazer, qual é o nosso endereço eletrônico e o nosso telefone? O endereço é meudireito@bol.com.br e o telefone é prefixo 22-2527-1054. Doutor Alexandre, mais uma vez, obrigada, né? E até a próxima, com certeza trazendo bastante informação. Ok. O Atual, mais uma vez, fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.